bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem aí com você? Como é que você está? Hoje, domingo, dia 19 de outubro. E vamos lá, continuando a desvendar um pouquinho, né, da sabedoria. Essa sabedoria que nos leva cada vez mais próximo de Deus, porque a própria sabedoria é o próprio Deus, né? É o próprio Jesus. Lá em Provérbios 8, fica bem claro, né? Que a sabedoria é o próprio Jesus. Leia lá a sabedoria que você vai perceber a presença de Jesus na sabedoria. E vamos lá então, continuando. Nós paramos no capítulo 3, no versículo 15. Então, hoje nós vamos começar o versículo 16 do capítulo 3. Pega lá sua Bíblia quando você estiver ouvindo o vídeo e leia junto. Vai vendo o que está escrito, né? Assim você vai pegando aquele gosto de ler a Bíblia, a importância de ler a Bíblia, né? Do conhecimento que ela nos traz. Olha aqui. Os filhos dos adúlteros não chegarão à maturidade, e a descendência de uma união ilegítima desaparecerá. Mesmo que tenham vida longa, ninguém fará caso deles, e a sua velhice não terá honra. Ou seja, a sua velhice, mesmo que tenha vida longa, ninguém fará caso deles, e sua velhice no fim será sem honra. Percebe aqui? Os filhos no Salmo 127, 3, os filhos são a herança do Senhor, né? Os filhos são a honra do Senhor, a herança que Ele dá para os filhos. Os filhos são a herança que Deus dá para os filhos dele, né? Mas aqui ele fala que os filhos dos adúlteros... O que é filho dos adúlteros? O que é ser adúltero? O que é adulto? O que é adultério? A gente pensa em adultério, a gente já logo pensa em traição, né? E não deixa de ser uma traição, porque adúltero é tudo aquilo que eu adultero, é tudo aquilo que eu modifico, né? Tudo aquilo que eu modifico, tudo aquilo que eu falsifico. Por exemplo, as balanças foram adulteradas, ou seja, as balanças foram modificadas, o peso da balança foi adulterado. Uma das coisas que Deus reprova, né? E em Provérbios a gente vê muito isso. A balança injusta, ou seja, a balança adulterada. O que é a balança adulterada? É você falsificar para enganar alguém. Então isso já reprova, né? Deus reprova de uma forma assim incontestável. Então ele fala que os filhos do adultério, ou seja, os filhos da falsificação, que seriam então os filhos da falsificação? Os filhos dos ensinamentos falsos, aqueles que vão, né, que vão seguindo coisas que Deus desaprova, da injustiça, da iniquidade, né? Então, os filhos do adultério, ou seja, da mudança, da transformação, da modificação, da falsificação, eles não chegarão à maturidade. E a descendência de uma união ilegítima, o que é uma união ilegítima? O povo judeu, ele tinha a questão de não misturar, né, casamentos, uniões com pessoas. Por exemplo, o moço não deveria casar com uma moça que era de um deus pagão. Então, essa união era uma união ilegítima. Por quê? Porque nosso Deus é o nosso verdadeiro Deus. Então, nós temos que casar e unir com aquelas pessoas que têm o mesmo pensamento que a gente, que tem o mesmo Deus que a gente, que proclama a mesma fé, que professa a mesma fé, percebe? Então, os filhos a descendência de uma união ilegítima, o que ia acontecer com essa união ilegítima? Ia desviar do caminho de Deus, ia desviar do propósito de Javé. Então, quando nós fazemos uniões ilegítimas, ou seja, nós fazemos uniões com pessoas que não têm o mesmo propósito que a gente, que não têm o mesmo pensamento, que não estão
de acordo com o que Deus preparou e programou para cada um de nós, nós desviamos do caminho de Deus. Né? Porque as pessoas, lembra quando eu dizia nos outros vídeos que nós somos a média de 5 pessoas que está conosco? Então, se eu tenho pessoas que não acreditam, daqui a pouco eu também não vou estar acreditando, eu vou estar duvidando de Deus na minha vida. Não acreditar é duvidar. Então, a união ilegítima desaparecerá também. A descendência de uma união ilegítima desaparecerá. Olha lá, mesmo que ela tenha vida longa, ninguém fará caso deles. E a sua velhice no fim será sem honra. Percebe? Não terá frutos, não terá futuro. Né? Vai ser como palha, vai ser queimado e esquecido. Depois aqui, se fala que se eles morrerem cedo, não terão esperança nenhuma. E nem consolação no dia do julgamento. Olha aqui de novo falando do dia do julgamento. Falando do dia do quê? Onde está falando mais do julgamento? Além de Jesus ter falado, né, nos evangelhos está escrito, onde está falando mais do dia do julgamento é no Apocalipse. Então no Apocalipse, está vendo que aqui já está falando do Apocalipse. O Antigo Testamento, gente, ele vai remeter tudo para o Novo Testamento. Ou seja, tudo que fala aqui no Antigo Testamento remete a Jesus, né? Eles acreditavam que viria o Salvador. E em Isaías, se você ler Isaías, você vai perceber claramente ali, ele dá detalhes do que Jesus vai passar, né? Lá em Isaías você percebe detalhadamente. Então, o Antigo Testamento vai falar de Jesus. Aí eles acreditaram que viria um Salvador, né? Um libertador, que ele iria libertar de todo o mal, de todo o pecado que o inimigo, né, pelo pecado do primeiro homem, viria, todos nós sofreríamos a consequência do pecado do primeiro. Então, todos nós nascemos em pecado por conta do primeiro homem que pecou. E em Jesus, todos nós agora temos a salvação, porque ele veio para nos salvar. Ele veio para tirar o poder do inimigo, que antes ele tinha aqui, que a gente morreria e não mais, e acabaria aqui. Então, Jesus vem para transformar, para modificar, né? Jesus vem para nos salvar e nos fazer voltar ao Pai, para que nós possamos ter vida e vida eterna. Então, aqueles que são filhos adúlteros, das pessoas que não creiam, que só pensam em maquinar as coisas erradas, eles vão desaparecer. E no dia do julgamento não vai ter consolação, porque é terrível o fim de uma geração perversa. Então, veja, a chance que nós estamos tendo da gente mudar, da gente transformar. Em Romanos 12:2 fala: transformai-vos a vossa mente. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos com a renovação da vossa mente. Nós temos que renovar, nós temos que nascer de novo. Assim como Jesus falou que nós temos que nascer de novo, nascer para uma vida nova. Ou seja, uma vida que sai do pecado para uma vida de bênçãos, para uma vida onde nós vamos ter uma vida eterna. Percebe? Então, veja, é terrível o fim de uma geração perversa. Então, todos os dias da nossa vida tem tempo para a gente mudar. Só que nós não sabemos o dia que nós iremos e nem o dia que será o dia do julgamento. Por isso, nós temos que estar sempre preparados. Jesus dizia: vigiai e orai, né? Então, nós temos que vigiar e orar. Ninguém sabe se um ladrão vai vir e roubar a sua casa, ele não vai avisar, ele não vai falar, mas nós temos que estar o quê? Sempre vigilantes, sempre atentos. E é isso que Jesus fala. E enquanto estamos atentos, vigilantes, nós temos que ser o quê? Sacerdotes e reis. O que é sacerdote? Sacerdote é aquele que carrega a presença de Deus. Aquele que carrega a presença, que leva a presença de Deus para as outras pessoas. Não adianta eu falar, eu acredito em Deus, mas eu fico aqui no meu cantinho, quietinho, e não faço nada. Nós temos que carregar essa presença. Deus se manifesta através das pessoas. Deus se manifesta através de mim, Deus se manifesta através de você. E tudo na nossa vida vai mostrar os nossos resultados, aquilo que a gente faz na vida, o bem que a gente faz para as outras pessoas, aquilo como a gente vive a nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, vai mostrar o Deus que eu carrego. Vai mostrar a presença de Deus que eu carrego. Então, qual é a presença de Deus que eu estou carregando? Então, essa presença, carregar essa presença, é ser sacerdote. Então, ser sacerdote não é só
por exemplo, a gente já lembra do padre, né? O padre que reza a missa, o padre que celebra a missa, que fala da palavra. Todos nós, eles muito mais, mas nós, porque eles optaram por fazer isso, lembra? Eles, lá que a gente falava do eunuco, né, no passado, eles optaram por ser esse eunuco para levar a palavra de Deus para as pessoas. Então, eles já optaram por isso, mas todos nós temos que ser sacerdotes também, porque nós temos que carregar a presença de Deus para as outras pessoas. Através da nossa vida, através do nosso ensinamento, através da nossa vivência, nós temos que ser Deus para as pessoas. Não basta dizer que eu creio em Deus, eu tenho que levar esse Deus para as outras pessoas. Mas não adianta eu levar Deus para aquelas pessoas que não querem ouvir. Por isso que eu tenho que ser, né? Eu tenho que ser. Não adianta eu falar, porque eu posso falar um monte de coisas, mas uma atitude minha pode derrubar 1000 palavras que eu falei. Então nós temos que ser, né? Ser essa presença de Deus no mundo. Viver e ser, dar resultados. Assim como a natureza dá resultados, nós também temos que dar resultado. Porque a natureza foi feita de Deus para isso. E nós somos feitos de Deus, nós somos feitos por Deus para carregar a sua presença. Para levar a presença dele para as pessoas. Então Deus aqui, ele age através das pessoas. Através de nós, através de mim, através de você. Então nós temos que ser essa presença. Percebe? Olha, agora entrando no capítulo 4, né, no versículo 1, e já a gente vai parando. Olha o que ele fala aqui, ó. É melhor não ter filhos e possuir a virtude, né? É melhor não ter filhos e possuir a virtude do que... Porque a memória da virtude é imortal. É aquilo que eu falava, né? Tudo aquilo que a gente faz de bom. Então, o adultério, ele vai ter um fim, ele vai morrer, não vai ter prosperidade. Mas os filhos da virtude, ou seja, o que é virtude? A virtude é você ser bom, é você ser correto, é você ser desejável, né? A virtude tem que ser desejável, ter boa conduta, ter dignidade, né? Então, é ter boa conduta. Então, veja, a virtude, ela é imortal. E ele fala aqui, ó, e tanto Deus como os homens a conhecem. Nós conhecemos a virtude. Todos nós conhecemos a virtude. Todos nós conhecemos, porque nós temos conhecimento do bem e do mal. Porém, dentro de nós, e se você perceber, uma criança quando nasce, ela já nasce com o bem e o mal dentro. E se você não praticar e não ensinar essa criança a desenvolver o bem, o mal não precisa ser ensinado. Isso é trágico. O mal não precisa ser ensinado. Qualquer um sabe fazer a maldade, mas nem todos procuram fazer a bondade. Nem todos procuram ser bom. Nem todos procuram praticar a virtude. E veja, o mal, ele morre. A virtude é imortal. Então, ou seja, o bem é imortal. O mal, ele vai ser destruído no dia do julgamento. Tá? No dia do julgamento, não tem consolação. Então, não devemos, né? Temos que procurar viver cada vez mais na virtude, porque ela é imortal. Nós temos que buscar o que é imortal, para que nossa vida possa transcender a essa, né? E vivermos eternamente, porque foi para isso que Deus nos criou. Só que nós precisamos viver aqui, neste mundo, transformando nossa mente, transformando, né? Esse mundo aqui, transformai-vos pela renovação da nossa mente. Se nós não nascer de novo, nós não conseguiremos transformar. Se nós não despertarmos o bem que está dentro de nós, ele não será despertado. O mal não precisa despertar, mas o bem precisa. E o bem vai ter sempre tribulação para você levar à frente. Porque nessa vida havereis tribulações. Mas Jesus disse, eu venci. E vocês também vão vencer. Então, percebe? Então, olha aqui, ó. Então, tanto Deus como o homem a conhece. Conhece a virtude. Mas nós precisamos praticá-la. Quando está ausente, quando está presente, todos a imitam. Percebe? Aqui vem mais uma vez aquilo que a gente fala, né? A frequência dos ambientes que eu tô, né?
Os ambientes que eu tenho frequentado vão me direcionar. Se é um ambiente que todos fazem as coisas boas, ou eu fico e também pratico as coisas boas, ou eu saio. Se é um ambiente que tem coisas más, ou eu vou praticar as coisas más, ou eu saio. Então tudo vai depender da minha decisão, da minha atitude. Sou eu que decido o que eu quero para mim, se eu quero o bem ou o mal. Mas quando, então eu vou ler de novo o versículo 1, é melhor não ter filhos e possuir a virtude, porque a memória da virtude é imortal. E por que é melhor não ter filhos? Porque o filho era o quê? O filho são né, a herança que Deus dá para nós. Porque o filho, ele vai herdar aquilo que o pai fez, ele vai levar o nome do pai para frente, percebe? Então o filho vai levar de geração em geração, aquela pessoa não vai ser esquecida. Mas ele fala que é melhor não ter filhos, mas ter a virtude, que você também vai ser imortal, ou seja, você não vai ser esquecido, do que se você ter filhos, mas não ter a virtude. Olha que interessante, né? Então é melhor não ter filhos e possuir a virtude, porque a memória da virtude é imortal. E tanto Deus como os homens a conhecem. Quando está presente, todos a imitam. Se está ausente, todos a desejam. E por fim, ela triunfa na eternidade, coroada e vitoriosa, por ter vencido com limpidez no campo do combate. Esse é o campo do combate, de fato. Nós temos que ter o combate entre o bem e o mal, entre a virtude e a não virtude, né? Entre a virtude e as coisas ruins. Nós temos que procurar cada vez mais, né? Buscar essa virtude, buscar fazer o bem, buscar ser desejável, buscar ter uma boa conduta, buscar ter dignidade e ser presença no mundo onde nós vivemos. O que é ser presença? Trazer Deus para as pessoas que não conhecem. Não adianta eu falar de Deus e não viver esse Deus. Eu tenho que ser presença, eu tenho que ser sacerdote. Sacerdote leva a presença de Deus. Sacerdotes e reis nós somos chamados para ser sacerdotes e reis. E para ser sacerdotes e reis, então nós temos que ter a presença para poder viver esse reino, esse rei, né? Esse rei, quem é rei tem um reino. Então, para viver esse reino que Deus mandou para nós. Já neste mundo, eu posso viver o reino de Deus aqui. Eu posso fazer daqui desse inferno que nós vivemos, né, dessas tribulações e tudo mais que nós vivemos, eu posso fazer o céu aqui. E eu tenho que fazer o céu aqui. Porque como eu viver aqui é o que vai me levar para a eternidade ou não. Então, se eu não viver o céu aqui, ou seja, se eu não viver o reino de Deus aqui, o reino de Deus e a sua justiça aqui, eu também não vou viver depois com ele. Eu não vou reinar com ele também. Então, veja, é uma coisa interessante. A gente costuma sempre falar, nós temos duas opções, né? Ou do bem ou do mal. Mas, seguir a Deus não tem opção. Ou você segue, ou você não segue. Eu vou comparar aqui, fazer uma comparação legal, porque assim, quando você tem, por exemplo, quando você é jovem, você vai namorar alguém, né, conhecer alguém, você tem a opção de escolher entre as pessoas que você quer viver para você, a pessoa que você vai escolher para ser seu cônjuge, para ter seus filhos, você tem a opção de escolher. Né? Eu namorei esse, não deu certo, então eu vou escolher outro. Deus, nós não temos opção, porque Ele é único. Ele é único. Então, se eu quero viver eternamente com Ele, eu tenho que fazer a opção de ser aquilo que Ele me ensinou a ser. Aquilo que Jesus veio aqui e mostrou para mim ser. Eu não tenho opção. Deus é único. Veja, no namoro eu tenho a opção de escolher o par perfeito para mim. Mas Deus não. Deus é único. E Ele é o único Senhor e Salvador da sua vida. Pense nisso, com muito carinho. E o que eu estou fazendo, né? Para que eu possa estar mais próximo desse Deus único e verdadeiro, que é o único que nos faz ter a vida eterna. E lembre-se, para que eu possa viver a vida eterna, eu tenho que fazer a presença dele acontecer aqui no meio de nós.
Tenha um bom domingo, Deus abençoe sua casa, sua família. E pense lá com carinho e amor o que eu estou fazendo, né? Para que eu possa viver essa presença e levar essa presença, ser um verdadeiro sacerdote e um verdadeiro rei, que eu tenha um verdadeiro reinado aqui na terra, para que depois nós possamos reinar junto com ele na eternidade. Bom domingo, fique com Deus, beijo no coração.